Pedrinho toma decisão, proposta na mesa e prazo para reforço no Vasco. Nomes aprovados pelo técnico Fábio Carille. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste dia, trazendo as últimas notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Mas antes eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixe o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é importante para o crescimento do canal. O seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Sem mais delongas, vamos às informações do legítimo clube do povo. Bom, trazendo esse vídeo pós-jogo, pós-vitória importante do Vasco, que se mantém, aliás, é o único clube invicto na competição. 3 empates, 3 vitórias. Eu quero saber de você, torcedor cruzmaltino. Qual é o maior destaque dessa partida de ontem? Paulo Henrique, depois que o técnico Fábio Carille fez ali as substituições, colocou os faixa preta em campo, deram ali o sangue, deram o resultado. Trouxe um segundo tempo com mais velocidade, Lucas Piton na lateral esquerda, Paulo Henrique na lateral direito, Tietchan movimentando o meio de campo. Claro, também gostei da partida do Hugo Moura, muito confiante. O Hugo Moura que, inclusive, palavras do técnico Fábio Carille, vai ser muito útil, né? E a briga está em aberto para o meio de campo do Vasco, que hoje tem muita qualidade. Eu achei o Paê um pouquinho abaixo, ele que tem jogado melhor a segunda etapa, tem entrado melhor na partida. O Máximo Domingues é um jogador que dá uma movimentação, uma cadência legal no meio de campo, apesar de alguns erros, alguns fatores, isso é comum você errar em certos momentos, mas o Máximo Domingues vem evoluindo bastante. Jogador que é muito questionado pelo torcedor é o Jean Davi, de fato, cara, o Jean Davi tem muitas limitações pelas pontas, ele não consegue ali o drible, o X1, muitas das vezes uma bola alçada na área, não acerta, né? Muitos passes, enfim, acaba sendo questionado pelo torcedor. Mas o seu comentário aqui é muito válido. Galera, deixa eu parar aqui as notícias um minutinho só, tá? Para fazer um agradecimento muito importante. Ontem, acabando ali a coletiva, a zona mista, o meu irmão Darlan Santos, faz parte aqui da equipe do BTB Esportes, estava lá na cabine de imprensa, no operacional. Ele que é o cabeça, o operacional aqui do BTB Esportes, né? E estava ali comandando a live com muita maestria, como sempre. E foi ajustar lá o cabeamento da internet, bateu a cabeça, cara, no ferro lá lá da cabine de imprensa e teve uma perfuração, teve um corte aqui nessa região. E assim, na hora, acabou a coletiva, eu fiquei um pouco preocupado, até meio desnorteado, né? Preocupação com o irmão e, acima de tudo, um companheiro aqui de trabalho. E, cara, eu quero agradecer muito, tá? Acho que isso é importante a gente parar aqui esse minutinho. A galera da brigada lá de São Januário, o assessor de imprensa do Vasco, Matheus Babo, que prestou uma assistência aqui a gente, e a galera da enfermagem, que resolveu tudo certinho, tá tudo bem com ele, galera, e claro, prestar aqui essa satisfação a você, torcedor, que faz parte, né? É uma situação de bastidor aqui, mas acho que faz parte a gente agradecer aqui em público a esses profissionais que trabalham ali nos bastidores de São Januário, no dia a dia, e ajudou bastante a gente, beleza? Bom, passando aqui, voltar a falar do jogo, porque temos nomes aprovados pelo técnico Fábio Carille, a garotada da base. O Carille, ontem na coletiva, abriu o jogo e deu ênfase que vai trazer oportunidade aos jovens da base do Vasco. Ele que até fez ali uma brincadeira, descontraiu ali com o Zuccarello em relação a sua estreia. Olha, o Zuccarello merecia aquele gol, rapaz. O Dida ainda conseguiu espalmar a bola, mas ele um chute com muita personalidade, sabe? Uma das coisas que mais me chama a atenção no Zuccarello hoje, futuro camisa 10 aí do Vascão, é que ele tem muita personalidade, muita personalidade. Bom, e o Carille falou, olha, que vai trazer oportunidades pro Lincoln, Luiz Gustavo, Hilder, e outros jovens ali da base que foram muito bem na Copa São Paulo Júnior e são nomes que já estão aprovados aí pelo técnico Fábio Carille. Dito isso, a diretoria cruzmaltina, na pessoa do Pedrinho, Marcelo Santana, do Felipe,
tomam decisão importante, porque todos nós sabemos que nesse instante o Vasco aguarda a proposta de um investidor. Enquanto não chega a proposta de um investidor, qual é a decisão tomada pela diretoria, qual é o comportamento e a postura da diretoria nesse momento para poder, claro, enxugar as questões financeiras, né, a folha salarial, e também administrar financeiramente o clube. O Pedrinho pretende manter os medalhões como Payet, Coutinho, renovação propriamente Léo Jardim, agora teve o acordo fechado com o Verratti, manter os jogadores considerados importantes e principais do time, mas apostar na base, dar um suporte maior para esses jogadores que têm um futuro brilhante e uma supervalorização do Vasco. Então a informação até detalhada pelo Globo Esporte é que o Vasco realiza uma reformulação discreta, priorizando a manutenção dos jogadores chaves, reduzindo dispensas, reduzindo as despesas, e o presidente Pedrinho busca uma estabilidade financeira enquanto aguarda uma proposta para a venda da SAF, ou seja, quando aguarda uma proposta de um investidor. Nesse momento, renovações em andamento: Ryan, Coutinho e Payet, com ajustes salariais, com uma diluição salarial, né? Apenas o Verratti teve ali um aumento, vai passar a ganhar 760. Alguns jogadores já foram dispensados, enxugando a folha salarial, onde o Vasco pretende, né, ter esse equilíbrio tanto na folha quanto também na parte financeira. Passado isso, vamos falar agora sobre o mercado da bola, porque é algo que o torcedor questiona aqui todos os dias. E o Vasco tem aí uma cartada final, tem aí um ultimato, né? Se fosse um tribunal de justiça, seria a última instância para o Brian Rodrigues. O Vasco fez uma nova proposta, informação do nosso amigo Lucas Pedrosa, e nesse momento o Vasco aguarda a resposta do América do México por Brian Rodrigues até amanhã, até sexta-feira. A última proposta foi formalizada nesta quarta-feira, dia 29. O Vasco tem essa proposta considerada como essa cartada final. A oferta que o Vasco ofereceu seduziu Brian Rodrigues, que sinalizou, deu um sinal positivo para acertar um Vasco. Então, do lado do Brian Rodrigues, tem um lado muito positivo, que é a vontade do jogador jogar no futebol brasileiro e também, sobretudo, no Vasco. Acho que essa vontade, por ele já ser um dos destaques, ele entender, pensar o seguinte: se eu sou amado aqui pelo torcedor, se eu tenho uma empatia, se eu tenho aqui uma admiração do torcedor no América do México, imagine eu caindo nos braços da torcida do Vasco, que é a torcida que mais apoia, a torcida mais engajada, é a torcida diferenciada. Então ele tem com certeza ele tem esse entendimento. Com certeza futuramente, numa aproximação fechando com o Vasco, a gente vai buscar esse detalhe, né, do que fez ele, que convenceu, claro, além de uma proposta muito boa do Vasco, também, sobretudo, o que ele pensa da torcida, o que ele imagina receber do carinho do torcedor, de conhecer São Januário. Acho que toda essa identificação também chama a atenção do jogador. E, sobretudo, né, aquilo que o Vasco busca de uma estrutura. Reforma no CT, reforma de São Januário. Futuramente, né, o Vasco com um investidor. Tudo isso é promissor. E além a oportunidade de buscar um título sul-americano pelo Vasco, se tratando da Sula, né? Enfim, e nesse momento o Vasco tem um prazo final. Até sexta-feira, o martelo pode ser batido em virtude de Brian Rodrigues. Outro detalhe é que o Vasco nesse momento busca pelo menos 3 contratações, 2 jogadores pontas para ser titular e um jogador para compor elenco. Esse jogador para compor elenco é o Lloyd Augusto. Exatamente. Enquanto o Vasco não fechar com 2 jogadores que venham para ser titular, o Lloyd Augusto ainda se torna uma opção, tá? Nesse momento está com a proposta do Vasco, mas o clube só vai fechar negócio quando contratar pontas titulares, porque o Lloyd é para compor o elenco. Galera, amanhã nós temos aqui o embarque do Vasco para Cariacica. O Vasco enfrenta no estádio Kleber Andrade a equipe do Volta Redonda. Depois temos o clássico contra o Fluminense no Distrito Federal, no estádio Mané Garrincha. Essa é a sequência de jogos do Vasco. O Vasco que pode
assumir a liderança, já que ontem de virada Volta Redonda assumiu a liderança, vencendo por 2-1, e mais uma vez o Vasco vai para um desafio, né? O jogo em Cariacica é um desafio, o Vasco pode vencer e assumir a liderança isolado. Então é importante, o Vasco chegou a 12 pontos na tabela, invicto, até aqui o Carille vem fazendo um bom trabalho. Ontem optou por um time alternativo, um time considerado reserva, um time que nos primeiros 25 minutos foi dominante na partida, com muita intensidade, depois abriu alguns espaços, cedendo algumas oportunidades também para a equipe do Maricá, que viu ali pelo lado esquerdo, tanto pelo Vitor Luiz, uma oportunidade e acabou agindo mais, né, aproveitando mais essa lacuna que o Vasco deixou com o Jean Davi e o Vitor Luiz no lado esquerdo. Mas ontem o Vasco estava com uma dupla de zaga ok, Lucas Freitas ok na sua estreia, o Souza ok também, teve ali um desarme importante, né, uma tirada importante, que seria basicamente a oportunidade mais vamos dizer, arriscada ali do Maricá, e o Souza foi importante naquele desarme. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. À tarde eu volto com mais notícias e informações do Vascão para você. BTB Esportes em todos os lugares. Saudações vascaínas. Um abraço, torcedor.